Romanos 8:28. Estamos certos de que Deus age com todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. A maior prova da providência é a morte de Cristo na cruz. Nenhuma ação foi pior, nenhum outro dia foi tão escuro. Contudo, Deus não só sabia da crucificação, como também a ordenou. Como as palavras de Pedro aos assassinos, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Todos pensaram que a vida de Jesus havia chegado ao fim, mas Deus não. Seu filho foi morto e sepultado, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Deus tomou a crucificação da sexta-feira e a transformou na celebração do domingo. Ele não pode mudar a sua situação, irmão? Ele não pode fazer a sua história também ser diferente? Sim, ele pode. Lamento pela dor que você está vivendo. Lamento pelo abandono dos seus pais, pelo engano do seu professor, pela perda do seu ente querido, pelo fim do seu casamento, ou até mesmo porque o seu cônjuge disse aceito no dia do casamento, mas não cumpriu o aceito nos demais dias que se seguiram. Sinto muito se você foi tocado de forma inapropriada, abusado, ferido, violentado, agredido, agredida, se foi alvo de escárnios intencionais, ou se foi demitido injustamente. Sinto muito se você acabou no Egito como José. Mas a história de José nos ensina que temos uma escolha. Podemos usar nossa mágoa ou nossa esperança, podemos nos abastecer de nossa desgraça, ou nos revestir da providência de Deus, podemos nos render ao caos da vida, ou nos inclinar para o plano perfeito de Deus. José teve a oportunidade de se vingar dos seus irmãos, quando lá eles chegaram e não o reconheceram. Mas ele não fez assim. Ele fez a escolha certa. E podemos crer na promessa: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. A palavra que nós lemos, as palavras de Paulo, são fortes para a nossa vida. Numa famosa loja, ou nas famosas lojas de renda de Bruxelas, na Bélgica, certos recintos são dedicados à fiação de rendas. As mais belas, com os desenhos mais delicados, é uma coisa linda. Esses recintos são completamente escuros, com exceção da luz natural vinda de uma janela. É impressionante. Somente uma fiandeira fica sentada no local. A luz cai sobre o desenho enquanto ela permanece no escuro. Deus permitiu um tempo de escuridão no mundo em que você vive. Você olha, mas não pode vê-lo. Você só vê a trama das circunstâncias, tecidas e entrelaçadas, e talvez questione o objetivo por trás desse ou daquele fio. Mas tenha certeza de uma coisa: Deus tem um padrão, Ele tem um plano, Ele não acabou. Mas quando tiver acabado, a renda ficará tão linda quanto aquelas que são tecidas em Bruxelas, na Bélgica. Essa é a verdade, é a palavra que nós temos que nos depositar, nos debruçar. Ele escolheu entre tantos dos que foram chamados, para que todas as coisas contribuam para o bem daquele que ama a Deus. Horatio Spafford escreveu a letra sem imaginar que ela se tornaria as palavras de um dos hinos mais queridos do mundo. Membro da Igreja Presbiteriana, em 1871, ele e a sua esposa, Ana, sofreram perdas trágicas no incêndio ocorrido em Chicago. Em novembro de 73, 2 anos depois, Ana, a sua esposa, e seus filhos partiram de navio para a Europa, com um grupo de amigos. Horatio ficou em casa para cuidar de alguns negócios. Agora, ouça, em dezembro, dia 2 de dezembro, ele recebeu um telegrama da esposa que começava assim: a única que se salvou.
o que farei? E logo ficou sabendo que o navio havia colidido com uma embarcação britânica e afundado. Suas 4 filhas se afogaram, mas a mãe sobreviveu. Ela partiu para a Inglaterra, a fim de trazer Ana de volta. Ele partiu para a Inglaterra, a fim de trazer Ana de volta. Mas no caminho, enquanto estava no navio, ele escreveu a letra de um hino que você conhece. E foi providência de Deus. Aflição e paz. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar das aflições, que feliz eu serei com Jesus. Que possamos confiar nas providências de Deus, para que possamos dizer o mesmo, sempre, sempre e sempre. Até a próxima palavra.